Olá, meus amigos, eu vou dar sequência ao estudo das profecias bíblicas e, particularmente, eu vou estar falando nesse vídeo a respeito da besta que está descrita no livro do Apocalipse, capítulos 17 e 18. Para falar a respeito desse assunto, claro, eu tenho que ler o texto bíblico, não vou ater a todos os detalhes agora, mas vou pegar um foco específico que fala a respeito de uma ideologia ou um ensino de doutrina que é propagado, falando a respeito da Igreja Católica e do Papa como sendo o anticristo. Tá? E esta ideia da Igreja Católica ser a mulher que está descrita em Apocalipse 17 como a mãe das prostituições, a Babilônia, mãe das prostituições. E particularmente o versículo 18 fala, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, como se o Papa vai ser o anticristo e a cidade do Vaticano é a cidade que vai governar sobre todos os reis da terra. É verdade que a Igreja Católica, desde que foi instituída como a religião oficial, o catolicismo, em 313, quando Constantino aparentemente se converteu ao cristianismo e criou então a partir dali a Igreja Católica Apostólica Romana, e o Império, juntamente com a Igreja Católica, domina sobre os reis da terra desde aquela época. A influência da Igreja Católica é muito grande em várias nações. Entretanto, aqui está falando de uma cidade, mãe das prostituições, cidade como descrita com o nome de Babilônia, Babilônia no sentido de mãe de prostituição, de Babel, de confusão, que é onde tem feitiçarias e tudo mais, né? E também fala no capítulo 18 que é uma sede de comércio mundial e fala dos mercadores da terra se lamentando quando essa grande cidade for destruída. E no capítulo 17, versículo número 18, fala que é a cidade que domina sobre os reis da terra. Então as pessoas falam a respeito desse domínio da religião católica no decorrer dos séculos. É verdade que ela teve grande influência, mas particularmente falando sobre aspecto religioso, apenas duas menções do aspecto religioso desta cidade, e fala da seguinte maneira. Apocalipse capítulo 17, versículo 6, fala assim: E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Então, falando a respeito dessa forma que haverá uma perseguição dentro da cidade, e esta mulher, a cidade, vai estar embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E Apocalipse capítulo 18, versículo de número 24, também fala da seguinte maneira: E nela, nessa cidade, se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. É verdade que houve morte dos cristãos, né, a partir da resistência, né, que o Império Romano tinha contra os cristãos, e não somente resistência, mas ainda ataques e confrontos de vários imperadores tentarem destruir e matar os cristãos, as arenas que foram criadas de morte aos cristãos, e particularmente então os cristãos eram perseguidos e mortos, e até que em 313 o Constantino aparentemente se converteu ao cristianismo e constituiu o cristianismo como religião oficial do Estado, e a partir de então o Império e a Igreja começaram a dominar sobre as nações de influência e domínio romano deste Império. Então, a partir daí surgiu a ideia de que a cidade do Vaticano e o Império Romano estariam sendo o centro das abominações, das prostituições e assim por diante. Então, a crença, desde do ano de 1517, quando Martinho Lutero, padre católico, fez as teses e apresentou suas teses contra a igreja, falando dos erros doutrinários e de procedimento que a igreja católica tinha, e surgiu, a partir dali, a igreja protestante, que não somente Martinho Lutero, mas seus seguidores também foram excomungados da igreja católica, foram considerados como hereges, e desde 1517, então, a partir da reforma protestante, há um conflito entre católicos e protestantes, os católicos perseguindo os hereges, né, como também os protestantes acusando o papado, acusando o Estado do Vaticano, acusando as prostituições religiosas que a religião católica cometeu no decorrer da história.
Então, a partir desse conflito que houve desde a Reforma Protestante, depois os protestantes que depois se diversificaram em várias outras denominações também, chamadas hoje evangélicas, mas com uma raiz nessa igreja protestante, a partir de Martinho Lutero, e aí então esses protestantes criaram uma doutrina do papado ou da Igreja Católica ser a mãe das abominações. Tá? Então essa ideia vem desde lá, e claro, quando eu vou falar a respeito desse assunto, eu quero apresentar os textos bíblicos, e claro que vai confrontar as pessoas que têm essa ideologia religiosa de afirmar que a Igreja Católica ou o Papa é a besta ou o anticristo. Tá? Então, quando falamos a respeito desse assunto, em primeiro lugar, fala desta mulher prostituta que está sentada sobre uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Tá? Então, o anjo começa a explicar o apóstolo João, a partir do versículo 7, do capítulo 17, que ele fala assim, vou dizer o mistério da mulher e da besta, que a traz e que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, vou ler de novo, o versículo 8 diz assim, a besta que viste era e já não é, mas aparecerá do abismo, irá à perdição, e os que habitam na terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido e quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então, em primeiro lugar, se fala a respeito da cidade de Roma ou da cidade do Vaticano, mas porque a cidade de Roma foi fundada sobre 7 colinas, que são Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino. Então não são as únicas colinas ou únicos montes que existem na cidade de Roma, existem outros montes também, outras colinas, como é o caso da colina do Janícula, a oeste da cidade, como também o Monte Pisciana, ao norte, como também o Monte Mário, que é o mais alto, e particularmente também o Vaticano está sobre um monte também, e era um local de oráculos, e que era cultuado um deus da Etrúria, que era chamado de Vaticanus, ou Vagitanos, que então era cultuado, e a partir dali foi criada a cidade do Vaticano e o Estado do Vaticano também, a partir desta origem, deste culto dos oráculos ao deus etrusco. Né? Como então, né, também naquela região, Calígula, imperador no primeiro século, que foi um tirano que realmente matou muitos cristãos, criou o circo de Calígula, então ele começou a construir e depois esse circo de Calígula foi terminado por Nero e foi conhecido como Circo de Nero. E então ali eram mortos os cristãos nas arenas, nesse circo de Nero, para o deleite dos romanos que viam os opositores ao regime do imperador César serem mortos ali, devorados pelos leões ou queimados vivos. Tá? Então, tem essa origem, e por causa disso, dessas 7 colinas, particularmente que foi a fundação da cidade, então há uma doutrina que a cidade de Roma, ou a cidade do Vaticano, seriam esses 7 montes sobre os quais a mulher, a cidade do Vaticano, estaria sentada. Tá? Mas no versículo 10 desse texto de Apocalipse 17 fala que essas 7 cabeças são também 7 reis, dos quais 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é chegado, e quando vier, convém que dure um pouco tempo. E a besta que era e já não é, ela também é o 8º, que procede do 7 e vai à perdição. Então, falando a respeito disso, não somente da cidade do Vaticano, então numa interpretação errada das escrituras, quando se fala a respeito das 7 colinas, como se fosse a origem da cidade do Vaticano, e a mulher ali assentada, fala também desses, não somente 7 montes, mas também 7 cabeças, que são 7 reis, e fala dos quais já caíram 5, um existe e um aparecerá depois, e quando aparecer vai durar pouco tempo. Então, a alegação errada que se faz a respeito disso, a interpretação errada, falando a respeito do Papa como sendo o anticristo, fala que desde 1929, quando o ditador fascista Benito Mussolini assinou o Tratado de Latrão
com o cardeal Pietro Gasparri, na época do papado de Pio XI, que então foi feito o reconhecimento, esse acordo entre o Estado romano, Benito Mussolini, com a Santa Sé Católica, que o reconhecimento que então o Vaticano seria uma cidade-estado. E a partir dessa época, então, como cidade-estado, os papas foram considerados como reis, como governadores, como chefes de Estado. Então haveriam 7 reis, né, e o 8º rei seria o anticristo. Tá? Então, realmente, naquela época, em 1929, quando foi assinado esse Tratado de Latrão por Benito Mussolini, criando a cidade-estado do Vaticano, depois disso vieram outros 7 papas. Né? Então, Pio XI em 1929, depois veio Pio XII, depois veio João XXIII, depois veio o Papa Paulo VI, depois João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI. Então são 7 papas até então, desde o Estado do Vaticano, e o 8º papa, o 8º rei, é o papa atual, o Papa Francisco, que então alguns alegam que por causa de ser o 8º papa desde a criação do Estado do Vaticano, em 1929, então o Papa Francisco seria o anticristo, tá? Mas, na verdade, aqui uma coisa interessante que eu queria mencionar dessa forma, né? Fala assim, são 7 reis, tá? Como as pessoas falam, como se fossem 7 papas governadores do Estado do Vaticano, mas 5 já caíram. Um existe e um outro surgirá e vai durar pouco tempo. Então, o 7º papa, a alegação é que Bento XVI, que foi o 7º papa desde a origem do Estado do Vaticano, durou pouco tempo. Na verdade, o papado dele durou cerca de 7 anos e 10 meses, tá? Desde 19 de abril de 2005 a 22 de fevereiro de 2013, tá? Então durou pouco tempo, mas se nós somos considerados os papas dessa forma, o Papa João Paulo I, o italiano Albino Luciani, ele teve 33 dias de papado apenas, tá? Então, um papa que durou muito menos tempo, e quando a menção específica do 7º rei ou do 7º papa, segundo essa interpretação errada que é feita, tá? Que vai durar pouco tempo. E o Papa Bento XVI renunciou ao cargo de papado, de Papa, e desde 13 de março de 2013, há 5 anos e 4 meses aproximadamente, então o Papa Francisco está sendo o 8º Papa. Mas o que está falando a respeito dessa forma aqui é que capítulo 17, versículo 8, fala assim, a besta, que é o 8º rei, né? Fala assim, a besta que era e já não é, mas aparecerá. Então, se o 8º rei, o 8º papa, é o anticristo, tá? Ele fala assim, no versículo 8, a besta que viste, ela era e já não é, mas aparecerá. Então, está falando de um rei que já governava antes, tá? Não governava nesta ocasião, quando o apóstolo João descreveu o Apocalipse, tá? Então, nós temos que ver o tempo preciso da descrição do texto, para dizer, 5 já caíram, um existe agora e o outro aparecerá depois. Tá? Então, para ser o 8º rei, o 8º papa, teria que ter tido um governo anterior, tá? Deixou de existir esse governo e então, depois do 7º, que vai durar pouco tempo, então vai aparecer de novo. Tá? Isso não aconteceu com o papado, isso não aconteceu com o Papa Francisco. Então, essa argumentação da cidade do Vaticano, como também do Papa, não faz sentido com relação a esse texto que está dizendo aqui, tá? Ele fala no versículo 8 2 vezes, a besta que era, não é e aparecerá. 2 vezes no versículo 8 e depois no versículo 11 fala da mesma forma, tá? E a besta que era e já não é, ela também é o 8º, que procede do 7 e irá à perdição. Então, teria que ser alguém que já existiu antes, já governou antes, e aí entra a alegação de alguns, falando sobre papado, falando sobre a Igreja Católica Romana, como a mãe das prostituições e o Papa como sendo anticristo, fala a respeito de João Paulo II, que seria ressuscitado dentre os mortos. Então, que ele já era, não é agora,
tá? Mas vai surgir do abismo e vai, quer dizer, ressurgir dos mortos para então ser o anticristo. Só que aí seria o oitavo, né? E o oitavo já existe agora, que é o Papa Francisco. Então, não tem nexo, não tem coerência, não tem lógica nessas argumentações. Fora que também, Apocalipse capítulo 17, versículo 18, fala que a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. É inegável que a cidade do Vaticano, que a Igreja Católica exerceu uma grande influência na história durante muitos séculos e ainda exerce esse domínio, mas fala que esta cidade vai dominar sobre todos os reis da terra. Tá? E também fala que nela vão ser mortos os profetas, os santos e todos, né, os que habitam na terra. Então as pessoas mortas pelo anticristo, tá, vão estar sendo mortas naquela cidade. E aquela mulher vai estar embriagada do sangue dos santos. Apocalipse 17, versículo 6. Tá? E 18, 24. O sangue dos profetas e dos santos, de todos os moradores da terra. Então, na cidade de Roma, pelo império estabelecido, tanto Nero, Calígula, tá? Anteriormente a Nero, matavam os cristãos. Então houve uma série de mortes, de atrocidades que foram cometidas de morte aos cristãos. Mas aqui está falando de uma cidade que não tem a ver com o sistema religioso. Essa cidade é uma cidade centro do comércio mundial do anticristo. Tá? E no capítulo 18 especificamente fala dos comerciantes que vão lamentar a destruição dessa cidade. E fala inclusive dessa cidade que sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Apocalipse capítulo 18, versículo 11. E vou ler agora 12 e 13 das mercadorias que estarão sendo vendidas nessa cidade. Ninguém mais compra suas mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata, toda madeira odorífera e todos vasos de marfim e vasos de madeira preciosíssima, vasos de bronze, vasos de ferro e de mármore, e canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos e almas humanas. Então está falando de uma cidade centro do comércio que vai ser destruída em Apocalipse 18 e que os mercadores da terra vão lamentar a destruição dessa cidade porque ali eles adquiriram as suas riquezas. Essa cidade enriqueceu a muitos comerciantes e que serão poderosos na terra. E não é uma menção em todo o texto de Apocalipse 17 e capítulo 18, não fala nada a respeito desse sistema religioso, a não ser da morte dos cristãos, dos profetas, dos santos, de todos aqueles que morreram porque não adoraram a besta, o anticristo, que é o oitavo rei. Então, estou mencionando esse vídeo falando a respeito desse assunto para dizer que a besta, o anticristo, não é o Papa e não procede da Igreja Católica. Não é João Paulo II, porque já existe o oitavo rei, que é o Papa Francisco, o oitavo Papa desde o Estado do Vaticano. Né? Então não é o Papa João Paulo II que vai ressuscitar dos mortos, como também não é o Papa Francisco, que é o Papa atual, que é o oitavo Papa desde o Estado do Vaticano, mas que não teve governo anterior. E a besta era, não é e aparecerá, como está escrito nos textos que eu li de Apocalipse, capítulo 17, versículo 6, 7 e 8, fala a respeito desse assunto. Versículo 11 também fala a respeito disso. Então, há uma interpretação errada e tudo isso tem uma origem lá no conflito entre os protestantes contra a Igreja Católica, ou a Igreja Católica que perseguiu os protestantes e os considerou como hereges. Então, esse conflito de séculos traz até hoje os seus resquícios e então essas acusações, essas alegações da parte dos protestantes com essa ideologia do papado ou da Igreja Católica como sendo a mãe das abominações. E, apesar de todas as coisas verdadeiras que existem a respeito na história da Igreja Católica, da perseguição aos cristãos, aos hereges e assim por diante, da morte aos cristãos, cristãos protestantes, o texto de Apocalipse 17 e capítulo 18 não fala a respeito da cidade do Vaticano, não fala a respeito do papado,
é uma cidade centro do comércio mundial, dominada pelo anticristo, sim, e onde nessa cidade serão mortos os cristãos na época da grande tribulação. Então eu vou falar a respeito desse assunto também, entrando numa outra dimensão, falando a respeito do Império Assírio, que também por outros é mencionada como uma das cabeças da besta, que são 7 reis, e então que alguns falam que já era, né, já governou o Império Assírio e vai aparecer de novo. Então eu vou falar isso num próximo vídeo. Neste vídeo agora especificamente falando a respeito do papado. E alguns argumentos então também que aí o Papa não seria o anticristo, que o Papa seria o falso profeta, tá? Que então o anticristo seria o líder do Império Assírio ou de um anticristo islâmico e que o Papa seria o falso profeta, como está descrito em Apocalipse capítulo 13, falando da besta que emerge do mar, anticristo, a besta que emerge da terra, o falso profeta, que vão estar trabalhando juntos, tá? Então, alguns denunciam, alguns já falam também, falando sobre Roma, sobre o Império Romano restaurado, que é Emmanuel Macron com o Papa Francisco, o anticristo e o falso profeta. Outros argumentam dessa forma que eu estava falando, a besta que era e já não é, quer dizer, não é na época do João escrevendo o Apocalipse, não era Roma, não é o Império Romano, mas então é uma das cabeças anteriores, que seria então o Império Assírio, que vai ressuscitar, que vai surgir do abismo, que vai ser o 8º rei, e então aí fala desse anticristo islâmico, então do falso profeta sendo o Papa. Tá? Nesse texto especificamente, fala do 8º rei e não fala do falso profeta. Ele fala do 8º rei desta besta, as 7 cabeças e a 8ª cabeça que vai ser o anticristo. Tá? Então eu vou falar a respeito deste assunto, falando sobre os reinos, os impérios e particularmente do anticristo islâmico, como o argumento que é citado também, que eu estou mencionando agora, num próximo vídeo para a gente poder detalhar a respeito desse assunto. Basicamente, repetindo, não é o Papa Francisco, não é o Papa João Paulo II, não é a Igreja Católica essa besta, ou este império que vai dominar sobre as nações da Terra. Temos que ter cuidado, porque é claro que as pessoas que defendem isso com paixão e até com fúria também quando se fala alguma coisa contrária ao que eles acreditam, tá? Mas estou trazendo esses textos de maneira simples agora, simplesmente para a gente nos ater àquilo que está escrito e ter as ideias e as interpretações baseadas na palavra de Deus e não nas nossas interpretações particulares, pessoais, apaixonadas, para defender que o anticristo é esse ou aquele, que a instituição é essa ou aquela, mas simplesmente nós ficamos arraigados nos princípios, nos fundamentos que estão escritos na palavra e a partir do entendimento da palavra podemos interpretar o tempo, as épocas, as situações, as circunstâncias que nós estamos vivendo, de formação de um império, de uma restauração do império e, claro, do breve surgimento do anticristo para dominar sobre todas as nações da Terra. Então, eu vou encerrar por aqui esse vídeo. No próximo vídeo, vamos falar a respeito desta besta, fazendo referência aos impérios mundiais e à doutrina do anticristo islâmico, que seria, então, o futuro anticristo que vai surgir ou que está surgindo entre as nações. Então, Deus abençoe, um grande abraço e seguimos no próximo vídeo.